Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Faz tempo que vocês me pedem para eu falar sobre demissão silenciosa, ou quiet quitting. Eu, como sempre, fico um tempo observando, analisando, olho o vídeo, olho matéria, os movimentos culturais, observo o Zeitgeist do momento. Zeitgeist é um termo em alemão que significa espírito da época, e isso contempla análise cultural, fenômenos como a música da Beyoncé, Break My Soul, que é considerado o hino desse movimento de grande resignação. Essa onda de demissão voluntária que começa a ser estudada enquanto fenômeno nos Estados Unidos. Inclusive, vale ler, ouvir e interpretar a música da Beyoncé que traz frases como: agora eu acabei de me apaixonar e acabei de me demitir. Agora eu vou encontrar um novo estímulo. Você não vai despedaçar a minha alma. Enfim, eu vou compartilhar um pouco das coisas que eu acabei aprendendo nesse processo com vocês e aqui também a gente vai comentar um pouquinho sobre esse fenômeno. Começando, como sempre, pelo começo. O fenômeno que ganhou força e projeção, principalmente no exterior, tem sido debatido mais recentemente no Brasil. Ele consiste, basicamente, em fazer o mínimo que o trabalho exige. Muita gente não sabe, mas a frase, o termo, foi popularizado principalmente por um usuário do TikTok, que fez um vídeo em julho de 2022, que agora tem mais de 3.500.000 visualizações. Nele, esse usuário diz o seguinte: você não está desistindo do seu emprego, mas está desistindo da ideia de ir além. Você ainda está cumprindo seus deveres, mas não está mais seguindo a mentalidade dessa cultura de agitação que acredita que o trabalho deve ser a sua vida. A realidade é que seu valor como pessoa não é definido pelo seu trabalho. Desde então, milhares de vídeos, materiais, comentários têm sido gerados diariamente por causa da demissão silenciosa. Importante dizer que esse fenômeno não é recente. A desistência, a demissão, o baixo engajamento que giram em torno dessa temática já são estudados há pelo menos 10 anos com nomes diferentes. A minha geração mesmo, a geração Y, já foi líder desse movimento no passado de uma maneira um tanto diferente. Eu vi recentemente um levantamento que mostrava que a minha geração tinha como grande desejo profissional empreender e não mais ser funcionário de uma grande organização. Sonho até então da geração anterior à nossa, né? Eu lembro que as pessoas que eram mais velhas do que eu na organização, um pouquinho mais velhas, tinham como grande objetivo de vida chegar na sala da diretoria, ficar naquele ambiente luxuoso, de grande poder, de grande status, e a minha geração já quebrou muitos desses paradigmas, dessas expectativas, já começou a sonhar com outras coisas, e as nossas motivações enquanto geração, e aqui toda vez que eu falar de geração, obviamente eu estou generalizando, sempre vai ter exceções, sempre vão ter pessoas que pensam diferente, mas de modo geral, a minha geração começou a olhar para o empreendedorismo, para outras formas de trabalhar por conta desse desejo de ter mais flexibilidade, mais tempo, mais sentido, mais realização, mais propósito, mais alinhamento com os valores. Motivações muito parecidas com a de agora, da geração Z, que lidera esse movimento da demissão silenciosa. Uma das matérias do The Guardian que eu li para fazer esse episódio, inclusive, e que eu vou colocar junto com outras matérias que eu usei para me embasar para esse episódio lá no nosso Telegram, o link tá aqui no descritivo do episódio, fala em 2015 com uma estrutura de palavras muito similar de um fenômeno que até então estava sendo protagonizado pelos jovens Y, no sentido de que eles estavam escolhendo empresas com mais rigorosidade, com mais critério e que eles queriam somente empresas que tivessem valores e propostas com impacto social positivo no mundo. Lembre que essa foi uma das grandes revoluções aí que a geração Y trouxe para o mercado, essa busca pelo sentido, pelo propósito, pela felicidade. O trecho que dá início
início ao texto do The Guardian é exatamente esse. Aqui está uma revolução silenciosa acontecendo em toda a força de trabalho da Grã-Bretanha. Então a gente pode concluir que, na verdade, esse fenômeno de mudança, de querer mudar o mercado, de querer fazer algo diferente, de trazer novas exigências, de realmente não ver no trabalho o sentido principal da sua vida, não é recente. Mas por que, aparentemente, esse fenômeno explodiu somente agora? Bom, a gente pode concluir, já pelo andar da carruagem desse episódio, que esse é um fenômeno geracional, é um fenômeno predominantemente jovem, liderado pelos da geração Z. E, de fato, eles estão entrando com mais força no mercado de trabalho agora, então talvez por isso exista esse movimento com mais expressividade. Todas as vezes que uma nova geração entra no mercado de trabalho, existe choque, existe mudança, existe questionamento, faz parte do que é ser jovem, questionar o status quo e buscar melhoramentos naquilo que se tem enquanto padrão. E vamos combinar, né, gente, que esse é o melhor momento para a gente fazer a revolução. É muito mais fácil a gente se demitir quando é jovem, sem filhos, sem compromissos financeiros, especialmente quando tem uma família para nos suprir ou ali nos apoiar na questão do financeiro, da manutenção da própria vida. Então isso realmente parece atingir de uma forma mais massiva os jovens. Existe também um efeito pós-pandemia que eu vejo que atinge pessoas de outras gerações também. Nossa jornada, eu não sei se você sentiu isso aí do outro lado, assumiu um volume de trabalho insano com o trabalho remoto. Eu sinto há mais de 2 anos que meus almoços não passam de 20 minutos. Eu não tenho hoje mais quase nenhum espaço entre agendas de reunião. E se hoje eu, Paula, tivesse que entrar na modalidade tradicional, tendo que me deslocar para o trabalho, seria muito difícil dar conta de tudo, porque a sobrecarga que eu sinto nos últimos anos, ela só aumentou. Eu não sei se você está sentindo isso, inclusive, tá? Mas eu me sinto em 2022 muito cansada. Mais cansada do que em 2021, mais cansada que em 2020. Então, apesar da gente estar num momento mais brando, né, da pandemia, com casos um pouco mais controlados, nem sei se esse é o melhor termo pra gente usar, porque teve um aumento recente, mas mesmo a gente estando numa situação um pouco melhor da pandemia, eu sinto que o cansaço, ele veio todo de uma vez, assim, e que essa movimentação para voltar ao modelo tradicional é como se fosse aquela gotinha que transborda o oceano. Na maioria das vezes, isso não comporta mais a realidade do volume de trabalho, das coisas que as pessoas acumularam nesses últimos anos, né? Eu tenho muitos clientes que eu atendo e que me relatam exatamente isso. O custo da vida, o custo da saúde física, o custo da saúde mental, a cobrança, a instabilidade. O mercado esse ano está um mercado mais desafiador. A gente está acompanhando demissões em massa, é ano de eleição que sempre mexe com o mercado, tá com muita pressão, todo mundo tá sentindo essa pressão, então tá realmente muito difícil. E aí a gente vê nesses profissionais, especialmente de outras gerações também, um excesso de muita pressão, de muito acúmulo e que gera realmente um rompimento, né? Tem horas que a gente rompe para não enlouquecer. Eu vejo esse movimento acontecendo também. Como um terceiro fator que me faz acreditar que isso tenha tomado uma proporção um pouco diferente, e lembre do que eu trouxe no começo do episódio, da questão do viral de um vídeo no TikTok, tem a ver com a espetacularização da vida. Vivemos em uma sociedade em que tudo se torna conteúdo. E quanto mais inusitado, íntimo, subversivo, melhor, porque engaja mais. Na busca incessante por likes, não há mais reserva aparente daquilo que se deve ou não mostrar. A impressão que eu tenho é que hoje tudo pode e deve ser mostrado. É muito comum a gente ver vídeos de jovens que se gravam chorando, tristes, chateados, revoltados, brigando, se demitindo. As gerações anteriores, me parece, guardavam certa reserva do que mostrar ou não mostrar numa rede social. Até porque quem trabalha um pouco mais de tempo sabe que quando a gente se mostra, dependendo do que a gente mostra, as consequências são geradas de forma imediata na percepção do mercado sobre nós, e isso sim afeta diretamente a nossa carreira. Recapitulando então aqui, aparentemente a gente tem 3 motivos pelos quais esse boom aconteceu agora. A entrada massiva dos jovens Z no mercado de trabalho, um efeito grande de pós-pandemia e a questão dessa espetacularização da vida, especialmente com as redes sociais. Até aqui, será que tá fazendo sentido para você? Ok.
Vamos então para algumas considerações finais. Aqui são reflexões da Paula enquanto mentora, pensando nesse movimento de mercado, fazendo um cruzamento com as minhas experiências pessoais. Vocês sabem que eu vou fazendo toda essa costura para a gente pensar junto, né? Primeira coisa que eu quero trazer como uma consideração final é que para mim esse movimento da demissão silenciosa é um movimento também com um caráter social. Quem são as pessoas que têm hoje condição de se demitir? Se a gente rola os vídeos no TikTok com a hashtag em inglês, a gente vai ver uma maioria de pessoas branca, aparentemente de classe média. Então, para mim é importante dizer para você que eu não acho que esse fenômeno atinja de modo igual todos os países, todas as classes, todas as raças. Eu ainda vejo esse movimento um pouco como uma bolha de pessoas que têm esse privilégio, né? Para eu conseguir me demitir, eu tenho que ter conseguido entrar no mercado de trabalho. E a gente sabe que muitos jovens hoje, especialmente aqueles que estão na periferia, nem a primeira chance do trabalho formal tiveram. Então, eu acho que isso é um ponto importante também para a gente considerar. Como segunda reflexão que eu trago para você que me ouve, eu vejo esse movimento de novas gerações, de entradas de pensamentos diferentes, sempre como uma oportunidade para a gente aprender. Eu vi em algumas reportagens os empregados dizendo que esse movimento é apenas uma tentativa de estabelecer limites. Contudo, também vi em muitos jornais e matérias empregadores falando para que esses jovens parem de desistir de forma calada, silenciosa e trazendo a necessidade de persistir em um ambiente organizacional em voz alta, ou seja, usando seu poder de influência para transformar o ambiente organizacional. Na minha visão enquanto mentor, existe uma dificuldade clara, tanto do ponto de vista do funcionário, quanto do ponto de vista do empregador, de estabelecer limites em pequenas coisas, de conduzir conversas difíceis, de estabelecer uma conversa que pode gerar conflitos sem gerar agressão. Existe uma dificuldade de negociação e, por conta disso, existe esse rompimento total. Quando a gente rompe com algo, na minha visão, a gente perde a oportunidade de realmente fazer a revolução. Você que acompanha o podcast sabe o quanto eu falo sobre integração, né? Sobre o quanto esse rompimento ele não costuma trazer o efeito positivo que poderia se a gente tivesse essa condição de coexistir. Falando da minha experiência, eu sou uma pessoa bastante revolucionária, né? Em 2015, eu analisando o movimento de mercado, era um movimento de crise política, eu vi muita demissão em massa, eu trabalhava no RH. Eu naquele momento, analisando até os dados de que a cada ano vinha mais emprego informal do que formal, eu percebi que se eu não quisesse ser a pessoa demitida no futuro, eu tinha que fazer alguma coisa com a minha carreira naquele momento. E o meu primeiro ímpeto também foi querer romper com o mercado. Acho que tudo aquilo que nos oprime de alguma forma, o nosso primeiro movimento é romper. Mas com o tempo, depois desses 7 anos construindo a minha própria empresa, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo do amadurecimento, eu aprendi que para fazer a revolução, eu não posso estar do lado de fora. Eu preciso estar dentro da organização, porque só assim a mensagem que eu quero transmitir chega. E eu acho que isso pode ser um insight para o jovem também, que de repente me ouve e pensa em fazer esse rompimento com tudo. Para a gente mudar um ambiente, não adianta a gente estar do lado de fora. De alguma forma, a gente tem que encontrar um meio de dialogar, de comunicar. E essa via, ela só acontece por meio do amadurecimento, que é o próximo ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Eu acredito também que a nossa visão muda muito quando a gente se solta do mercado tradicional e vira dono do próprio nariz. Uma das coisas que me fez entender realmente o mercado foi empreender, porque eu tive a chance de olhar o mercado por um outro prisma. E 7 anos depois, com a empresa aberta, muita coisa que eu não entendia como funcionária CLT, eu entendo hoje. Então, é também um processo de amadurecimento para o jovem. Eu tô falando especialmente para esse jovem que às vezes assiste um vídeo na internet que vem de uma ideia super romântica. Eu assisti vários vídeos para fazer esse episódio e muitos deles vendem uma ideia irreal, sabe? Do que é empreender, do que são as perspectivas de trabalho, porque o dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Então, a ideia aqui é um caminho que vale a pena, é um caminho que se você tem vontade de fazer, você deve fazer, porque a gente tá nesse mundo para ser feliz, para buscar a nossa felicidade do jeito que faz sentido para nós. Então, se para você tá certo, você tem que seguir isso, não tem que ter medo do que o outro pensa, do que o outro acha, mas é importante avaliar as consequências e também não cair nessa história romântica de que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, que vai ser só coisa boa. Então, eu tenho um pouco de medo porque eu vejo que essa visão romântica
romântica de que tudo vai ser fácil, tudo vai ser tranquilo, às vezes nos leva para caminhos errados, mas de toda forma, se for certo ou for errado, vai ser uma grande oportunidade de amadurecimento, e eu digo isso por experiência própria. Por fim, é preciso cuidado, tá? Sempre que você pensar, eu vou optar pela demissão silenciosa, eu vou fazer o mínimo, eu vou entregar o mínimo para que a empresa me desligue. Muitas vezes o que a gente quer desse desligamento é justamente os benefícios de uma demissão sem justa causa. Contudo, você pode ser configurado ali pela empresa num caso de desídia, que é ociosidade, indolência, preguiça, desleixo, que significa que você não está cumprindo com o seu papel profissional, e isso causa justa causa para a rescisão do contrato do empregador para o empregado. Ou seja, às vezes o motivo pelo qual você está embarcando nessa, que é receber os seus benefícios, pode sair pela culatra. Eu já vi em empresa funcionário ser advertido e demitido por conta disso, então preste atenção e, claro, sempre consulte um advogado trabalhista. Se você tem dúvida, a gente sempre vai para um especialista. Eu não sou especialista em direito, mas como RH já vi muito isso acontecer. Resumão desse episódio da demissão silenciosa. Número 1, não é um fenômeno novo, a gente tem observado isso há muitos anos, de formas diferentes, com nomes diferentes. Na minha visão, esse boom tem a ver com o fator geracional. Eu vejo sim os jovens da geração Z liderando esse movimento. Quando a gente pensa em outros profissionais, em outras gerações, as demissões geralmente são causadas por um efeito de pós-pandemia, uma sobrecarga de anos e uma dificuldade realmente de conseguir dar conta de tudo isso voltando para um cenário tradicional. Eu acredito que é um fenômeno que atinge algumas camadas da sociedade, não acontece de forma igual para todas as pessoas. Acredito também que é uma oportunidade de aprender, e sempre que há choque cultural geracional, depois que passa, o mercado sempre evolui de alguma forma. Então eu vejo como algo positivo. Eu acho que o jovem tá aí para isso mesmo, tem que questionar, tem que perguntar, tem que levantar as bandeiras para que a gente também possa repensar conceitos. Eu vejo que é uma oportunidade para o jovem amadurecer também. Às vezes a gente questiona, luta, revoluciona, isso já aconteceu comigo, e quando a gente vai fazer o nosso próprio caminho, a gente acaba entendendo muita coisa, a gente acaba amadurecendo o nosso olhar, e isso é positivo. Não vem sem dor, é ótima, né? Aquelas querendo dar uma motivação, mas mandando a real, né? Vai vir com uma dor, não tem ganho sem dor, gente, é difícil, eu não acredito nisso. Eu sou capricorniana, gente, eu sou muito pé no chão, e vivo a vida real, né? Então assim, não vem só com bônus, porque tudo traz ônus, mas é uma oportunidade sem dúvida de amadurecer. E cuidado com a desídia, às vezes você tá buscando uma demissão pura e simples e pode, com esse comportamento, ganhar uma demissão por justa causa. Curtiu? Foi útil? Deu para entender? Então você já sabe o que eu vou te pedir. Curte, comenta, compartilha, chama os colegas da firma. Vai ser um prazer ver o conteúdo sendo espalhado por você. Um beijo e nos encontramos no próximo episódio.